Tudo bom, pessoal? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso tema África. Iremos começar aí a trabalhar sobre colonização e descolonização do continente africano. Vamos lá? O primeiro momento de colonização do continente africano ocorreu entre 1880 e 1910. Antes da chegada deles, o que existia eram sociedades tribais organizadas e não estados nacionais. Lembrando que a África não foi o único continente onde esse tipo de imposição ocorreu. O continente africano já era conhecido na Europa desde a antiguidade. Afinal, a África, a Ásia e a Europa formam um único e imenso bloco de terra, o Velho Mundo. Portanto, há milênios existiam contatos entre os povos desses três continentes. Basta lembrar, por exemplo, as famosas guerras ocorridas no século III e II a.C., entre Roma e Cartago, civilizações localizadas no norte da África, onde hoje encontram-se a Tunísia e a Argélia e a Líbia. Foi no século XV que os europeus começaram a dominar a África e a apropriar-se de seus territórios. No início, eles estabeleceram postos comerciais ao longo do litoral africano, nos oceanos Atlântico e Índico, pois a África é ponto de passagem para os navios que vão da Europa para a Ásia. Depois, com a colonização do continente americano, traziam-se africanos para o Novo Mundo para trabalhar como escravo nas plantações de minas de ouro e prata. Até o século XIX, os europeus realizaram trocas comerciais com alguns povos africanos, que lhes forneciam escravos. Essas trocas eram vantajosas para os europeus que ofereciam bens manufaturados e especiarias vindas da Índia, como pimenta do reino, noz moscarda, canela, cravo e etc. E recebiam escravos produtos como marfim, madeiras nobres e etc. Esse tipo de comércio, denominado escambo, era realizado com diversos povos africanos. Com a independência das colônias americanas e com o grande desenvolvimento econômico e militar europeu provocado pela Revolução Industrial, a Europa começou a colonizar a África no século XIX. Assim, nações europeias importantes na época dividiram entre si o continente africano. Essa divisão, ou partilha, não foi tranquila nem definitiva. Houve guerras e conflitos em que terras de uma metrópole era muitas vezes tomada por outra. O momento áureo dessa partilha do continente africano se deu com a Conferência de Berlim, que nós podemos aqui conferir no mapa em 1884. Entre 1984 e 1885, na qual 12 países europeus decidiram o destino dos povos africanos, traçando de uma forma arbitrária um novo mapa político do continente, desconsiderando os interesses dos povos que viviam nas áreas. As metrópoles europeias dividiram a África entre si, que ficou compartimentada em dezenas de colônias que posteriormente deram origem a atuais estados nacionais africanos. Como essa definição do mapa político da África, feita pelos europeus, ignorou completamente a realidade e os interesses dos inúmeros povos africanos, criaram-se divisões absurdas para eles. Dessa forma, parentes ficaram divididos por fronteiras antes inexistentes e povos inimigos foram unidos em um mesmo território. A única coisa que importava nesse processo de dominação era o poderio militar das potências europeias. Os africanos tinham apenas de adaptar-se aos novos colonizadores. Viravam belgas, alemães, ingleses, praticamente sem nenhum dos direitos que os cidadãos desses países possuíam, mas com todos os deveres, incluindo o de lutar nas guerras dos colonizadores. A partir da Segunda Guerra Mundial, ocorreu o enfraquecimento das potências europeias, o fortalecimento das novas superpotências mundiais. Com isso, a África e a Ásia passaram por um processo de descolonização. Em 2 ou 3 décadas, a maioria das colônias adquiriu sua independência. Em alguns lugares, como o caso da Argélia, esse país aqui, houve guerras sangrentas para a conquista da independência política. Em outros, o processo foi pacífico. Houve casos de independência política do território, nos quais o poder continuou nas mãos dos colonizadores. Isso se deu, por exemplo, na África do Sul. Esse país
ao sul da África aqui, em 1910, quando os ex-colonizadores ficaram no poder no novo país independente, deixando a maioria africana praticamente sem direitos políticos. São inúmeras as marcas da dominação colonial que permanecem até hoje no continente. Os colonizadores europeus impuseram aos africanos um modelo de economia e de sociedade típica dos povos europeus, destruindo a organização social original desses povos. Uma das consequências da dominação colonial é a economia dependente, subordinada ao mercado internacional capitalista. Antes, a economia desses povos era autossuficiente. Os colonizadores também destruíram essas economias e, no seu lugar, implantaram uma economia comercial voltada para o mercado externo para atender às necessidades dos países desenvolvidos. Antes da colonização, não existiam estados-nações no continente africano, e sim povos diversificados, constituídos por diferentes grupos étnicos, cada um vivendo num território, sem fronteiras definidas ou migrando de uma terra para outra. Nenhum deles constituía um país. Com a colonização e posterior descolonização da África, um dos grandes problemas vividos pelos africanos foi o da formação dos países independentes. Juntamente com a economia dependente, existe uma rede de transporte voltada não para a integração do continente ou das diversas regiões de cada país, e sim para a ligação da África ao mercado internacional. As principais rodovias, como nós podemos verificar aqui, e ferrovias, ligam em geral as áreas minerais e agrícolas de exportação aos portos exportadores. Com relação à infraestrutura da África subsaariana, estudos recentemente realizados apontam que em 24 países africanos mostra que o estado de degradação da infraestrutura, tais como eletricidade, água potável, estradas, tecnologias de informação e comunicação, diminui o crescimento econômico anual em 2% e reduz a produtividade dos negócios em cerca de 40%. O relatório Infraestrutura na África, Tempo para Mudanças, considera que a África tem as infraestruturas mais fracas do mundo, mas, ironicamente, os africanos pagam o dobro pelos serviços básicos do que as pessoas do restante do mundo. O estudo defende que um bom funcionamento das infraestruturas na África é essencial para o seu desenvolvimento econômico e que o aperfeiçoamento das ineficiências e a redução dos desperdícios poderia resultar em grandes melhorias na vida dos africanos. Conforme já tinha afirmado o vice-presidente do Banco Mundial para a região africana, ter uma infraestrutura atualizada é a espinha dorsal de uma economia e a sua falta inibe o crescimento econômico. A partir de 2010, verifica-se uma maior proximidade do governo chinês com vários países africanos. Nessa relação, se verifica que Pequim recebe matérias-primas necessárias para o desenvolvimento industrial. Em contrapartida, a África recebe uma melhoria importante em sua saúde pública, no seu desenvolvimento e sua infraestrutura, além de se beneficiar com a transferência de tecnologia chinesa, aumentando a alfabetização graças à formação da população local para trabalhos especializados. Tudo isso se traduz em uma melhora de qualidade de vida para algumas regiões africanas. Para estabelecer a economia comercial, os europeus organizaram grandes plantações que se cultivava apenas um gênero agrícola. Essas plantações baseavam-se também no uso de intenso de mão de obra, mal remunerada, e eram voltadas para o fornecimento de produtos tropicais ao mercado internacional. Esse tipo de exploração da terra recebeu o nome de plantation. Aqui no mapa nós podemos verificar sua área de distribuição pelo continente africano. Algumas áreas propícias ao desenvolvimento de produtos agrícolas ou grandes fazendas foram exploradas com o intuito de atender à demanda da grande metrópole.
Os melhores solos foram utilizados para as plantações coloniais e os piores ficaram para o cultivo de alimentos da população local. Essa prática perdurou mesmo depois da independência dos países africanos, pois sua economia já estavam voltadas para a exportação de produtos agrícolas, o que era vantajoso para a minoria privilegiada que assumiu o governo, substituindo os colonizadores. Embora os países da África produzam alimentos para a exportação, um dos grandes problemas que os povos africanos enfrentam atualmente é o da alimentação da população. Com exceção de alguns poucos países, os problemas de fome e subnutrição são notórios no continente. A exploração colonial na África foi responsável pela formação de um sentimento difuso de pertencimento a um mesmo país, que, no entanto, não bastou para a constituição de uma identidade nacional. Somente a língua do colonizador unia os estados, apesar de, na maioria das vezes, ser falada apenas por uma minoria. Basicamente, esses conflitos são motivados por disputas territoriais, golpes de estados que geram crises políticas, rivalidades tribais motivadas por questões étnicas ou religiosas, disputa por água e recursos minerais e imersão do povo na miséria. Essas motivações são provenientes do processo de colonização do continente, da Guerra Fria, da intervenção de outros estados e de eleições conturbadas. Os principais conflitos na África acontecem nos seguintes países: Sudão e Sudão do Sul, Nigéria, Mali, Burundi, República Democrática do Congo e Angola. O continente africano foi dividido segundo os interesses dos colonizadores europeus. A colônia de exploração estabelecida na África ignorou as realidades, rivalidades e identidade dos povos africanos, agrupando-os em tribos culturalmente diferentes. O fracionamento do continente africano, causado pela divisão na Conferência de Berlim, é uma das principais causas da fragilidade dos estados, que foram tomados por conflitos de diversas origens. Geralmente, esses conflitos ocorrem em três níveis: local, envolvendo grupos e pequenas comunidades nativas; nacional, envolvendo grupos armados e poder central; e regional, provocado por relações com localidades que vão além do continente. Outras causas para os conflitos africanos foram a Guerra Fria, disputa por terras, recursos minerais, crises políticas, divergências étnico-religiosas. Sugestão de alguns filmes sobre a África. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Na nossa próxima aula, na nossa aula 3 sobre a África, nós vamos finalizar o nosso assunto. Então, até lá!